abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos seguintes. Diz a palavra de Deus: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas forradas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeres para a casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra e os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre a terra que produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Senhor Deus e Pai, estamos nesta hora diante da Tua presença. Sabemos que a Tua palavra será direcionada nessa noite aos corações dos Teus filhos que aqui estão, Senhor. Pedimos que a ação do Teu Espírito Santo seja, ó Deus querido, evidente no nosso meio, e o Senhor venha cooperar conosco por intermédio desta palavra, agindo assim no coração de cada um de nós, para que possamos reconhecer, ó Deus querido, a responsabilidade que temos quanto servos Teus, ó Pai. No nome de Jesus eu te peço a ação do Teu poder. Amém e amém. Pode tomar o seu assento. Bendito seja Deus nessa noite. Me veio essa palavra ao coração, e já faz algum tempo que eu preguei essa palavra, não aqui, em uma outra igreja. Alguns anos. Eu estava fazendo um cálculo ali, e já faz 26 anos que eu falei sobre esse assunto, e eu pensei comigo, quando Deus me colocou no coração, sobre o livro do profeta Ageu. Não vai ser a mesma mensagem, porque o Espírito Santo de Deus, Ele trabalha, e Ele renova todos os dias a sua palavra, e Ele traz para nós um refrigério. E eu lembro na época que eu preguei, que Deus atuou de forma muito poderosa sobre as pessoas. Eu preguei lá no Balneário Rincão, ainda na época do pastor Rubens, e Deus trabalhou de forma especial. Faz tempo, né? E foi uma bênção de Deus. Eu quero, e o desejo do meu coração nessa noite, é que esta palavra possa entrar guarida, achar guarida ao seu coração, e a sua vida, a sua casa e a sua família. Quando damos ouvidos à voz de Deus, e aquilo que Deus tem para a nossa vida, com certeza nós prosperamos, nós continuamos a caminhada, e as adversidades da vida são circunstâncias que acontecem
mas Deus sempre nos dará vitória, porque o interesse da nossa vida em relação às causas do Evangelho são notórios. Quando são notórios esse interesse, Deus ele peleja por nós, Deus ele trabalha pela igreja, Deus ele trabalha pelos seus. Nós estamos diante do livro Ageu, do livro de Ageu, do profeta Ageu. É um dos profetas menores da Bíblia Sagrada, que atuou como profeta e foi chamado por Deus para falar ao povo na época pós-exílica, quando o povo vinha do cativeiro, da sua prisão, e nessa ocasião aqui, eles estavam voltando para reconstruir o templo de Deus. Havia um propósito definido para o povo, havia um propósito definido para aqueles homens e mulheres que estavam retornando à sua pátria. A sua pátria estava totalmente devastada, havia uma calamidade muito grande por causa das guerras que aconteceram na época, por causa das invasões que aconteceram na época, e quando trouxeram eles, levaram cativo, levaram prisioneiros a outra nação. E agora, com o decreto do rei, eles retornam a Jerusalém, e essa história aqui eu acho muito linda. Eles retornam a Jerusalém para fazer então a reconstrução da cidade. E nesta ocasião, Ageu, ele é chamado por Deus para animar o povo a fazer a reconstrução do templo do Senhor, que estava em ruínas, que havia sido destruído, totalmente devastado pela guerra. E o templo, naquela época, simbolizava então o próprio Deus, a presença de Deus entre o povo. E quando o povo retorna com aquele entusiasmo de reconstrução, nós vimos na história que quando eles retornam entusiasmados para construir o templo, eles colocam as pedras fundamentais, eles começam a erguer as paredes, e então nesse momento começa uma oposição. Pessoas inimigas ou seus próprios vizinhos, que se chamavam os samaritanos, começam a se opor àquela construção, a tentar parar toda aquela obra que estava sendo realizada, como de fato aconteceu. O povo começou a se desinteressar, aleluia, por aquele projeto que Deus havia colocado no coração deles. Começaram a ter um desinteresse total por aquele projeto de reconstruir o templo, a casa de Deus, aonde deveria ser feito todos os serviços de adoração, de sacrifícios, de ofertas que eram feitas no Antigo Testamento. E o povo ficou aí aproximadamente 14 anos, alguns comentaristas falam até 16 anos, inertes, ou seja, parados, se importando mais com a sua própria vida, com o seu cotidiano, com o secular da sua vida, e deixando as coisas que Deus havia dado a eles para trás. E então é nessa ocasião que Deus levanta o profeta Ageu. Não existe nenhuma informação genealógica deste profeta, mas sabemos que ele agora é impulsionado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para animar o povo e dizer ao povo que é necessário a reconstrução, que é necessário realizar novamente, aleluia, e erguer novamente a casa, o templo do Senhor. Para esse motivo, Deus, quando levanta o profeta, ele vai abrir os olhos do povo, ele vai abrir os olhos daqueles que estavam ali, e ele fala diretamente às lideranças, diretamente ao governador, diretamente ao sacerdote, que era o responsável espiritual também pelo povo, e ele vai dizer: olha, vocês devem olhar para vocês mesmos, vocês devem olhar para a história de vocês e o caminho que vocês estão trilhando. Por quê? O que está acontecendo na história do povo nesta época? Por causa da negligência, por causa desse desinteresse, aleluia, pelas coisas que Deus havia colocado no coração, o povo estava empobrecendo, e isso eu falo literalmente, aleluia, ele estava empobrecendo espiritualmente,
eles estavam empobrecendo financeiramente, porque eles deixaram de lado aquilo que Deus havia ordenado que eles fizessem. Havia um propósito pós-cativeiro, havia uma chamada para eles no pós-cativeiro, que eles estavam retornando para reconstruir a cidade, e assim não fizeram. E Deus coloca esta palavra ao meu coração, para anunciar a igreja dele nesta noite, e falar como que com um alerta, nós nos envolvemos como eles se envolveram também naquele tempo. Só que nós temos algumas diferenças do tempo do Antigo Testamento para o tempo que nós estamos vivendo hoje. Uma das diferenças que nós temos é que não existe mais um templo de adoração como no Antigo Testamento, onde eles prestavam serviço de culto através de sacrifícios, através de ofertas e de tantas outras coisas que eram feitas. Havia ordenanças no passado, aleluia, que eles deveriam seguir e não poderiam deixar para trás. Por exemplo, uma delas, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Era uma ordem divina, e esta ordem era exercida pelos sacerdotes na época. Eles faziam o serviço do templo, aleluia, do tabernáculo primeiramente, depois do templo, e então eles faziam turnos para que este fogo ficasse permanentemente aceso todos os dias. Havia esta responsabilidade, aleluia, do serviço que acontecia no passado. E quando eles perdem toda esta simbologia, quando eles perdem todo este ritual, espiritualmente eles começam a decair. Por causa da desobediência, foram ao cativeiro. E agora eles retornam e existe uma obra para fazer: reconstruir o templo. Para nós hoje, não faz sentido talvez, mas a aplicação, ela é verdadeira. O templo, literalmente, ele não existe mais com as suas funcionalidades da época. Mas agora, o Espírito Santo de Deus chama cada um de nós, como Ageu chamou o povo naquela época, para dizer para você, que você é o templo do Senhor, que você é aquele que é responsável para reedificar a casa de Deus. A palavra de Deus vai dizer na sua palavra no Novo Testamento, que nós somos chamados casa espiritual. Pedro, ele vai referir-se a nós como casa espiritual. Somos pedras vivas e somos casa espiritual. Ou seja, o templo aonde o Espírito Santo de Deus habita. O templo aonde o Espírito Santo de Deus habita. E a mesma mensagem que o profeta Ageu trouxe nessa época, e ele faz o povo se lembrar e dizer, quantas vezes ele diz aqui: considerai a história de vocês, o caminho que vocês estão, considerai o passado de vocês, e veja como está a sua vida diante da responsabilidade que Deus colocou sobre nós. Naquela época, o povo, a Bíblia é bem clara quando, a partir do versículo 6, vai dizer o seguinte: tendes semeado muito, tendes trabalhado muito, mas tem recolhido pouco. Eles estavam vivendo um tempo de escassez pela permissão de Deus. Por causa do quê? Da negligência. Por causa de negligenciar uma responsabilidade espiritual. E esta aplicação recai sobre a nossa vida ainda muito mais na sua totalidade. Por quê? Porque agora a casa de Deus, o templo de Deus,
não é mais somente as quatro paredes, mas a nossa vida, o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo. E se nós fôssemos perguntar para nós mesmos, está realmente o fogo ardendo sobre o altar continuamente e não se apaga? De quem deve ser, aleluia, esta manutenção? É alguém que deve fazer? É o pastor? É a liderança? É o meu líder? É quem? Não, é você mesmo. A palavra de Deus vai dizer lá em 1 Pedro 2:9, que nós somos chamados como casa de Deus e sacerdócio real. Nós somos responsáveis para manter o serviço do templo. E isso diz respeito à nossa santificação. Diz respeito à nossa responsabilidade com Deus. O templo, antigamente, no Antigo Testamento, aleluia, simbolizava a presença de Deus. O fogo ardendo continuamente sobre o altar simbolizava o poder de Deus e a presença de Deus continuamente entre o povo, entre o arraial. E muitos de nós, nos tempos em que nós estamos vivendo, talvez estamos da mesma maneira que este povo estava, talvez desinteressados, talvez não prestando tanta atenção àquilo que deveria ser feito para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. O Espírito Santo de Deus coloca esta palavra ao nosso coração. Naquele tempo, Deus faz algumas promessas. Se vocês se voltarem para aquilo que deve ser feito, se vocês se voltarem para a reconstrução da casa, pare tudo que vocês estão fazendo. O povo estava mais interessado em construir as suas casas, aleluia, em administrar os seus bens, e fazendo tudo muito perfeitamente, tudo acontecendo, aleluia, de maneira normal, na normalidade humana. Aí entrou o profeta falando e pedindo ao povo: assim diz o Senhor, sobe ao monte, apanhe madeira, edifiquem a casa de Deus. A Bíblia diz: porque dela eu me alegrarei. Quando eu li este versículo, eu pude perceber, irmão Abner, que hoje, nós como casa espiritual, Deus, Ele deseja no seu coração em se agradar daquilo que fazemos a Ele. Ele deseja em seu coração, aleluia, Deus na sua essência, Ele deseja que nós viemos, aleluia, colocar em prática tudo aquilo que muitas vezes estamos deixando de lado. E o Espírito Santo, aleluia, permeando este texto, ele vai dizer: olhe para a história de vocês, como é que está a sua vida? Talvez por eu negligenciar algumas coisas que partem, aleluia, do céu para mim, aleluia, a minha vida pode estar um pouco desalinhada com aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer. Isto é fato, e é uma aplicação muito real para a nossa vida. Quando damos mais importância àquilo que está ao nosso meio, que nós visualizamos, quando damos mais importância para as coisas nossas propriamente ditas, e não damos importância às coisas de Deus. Muitas vezes somos levados pelo nosso coração, pela nossa emoção, e hoje foi falado muito bem aqui pela manhã que o nosso coração, ele é enganoso. Ele nos leva a caminhos errados. Mas quando nós nos colocamos na direção do Espírito Santo de Deus, Deus, ele nos usa de forma extraordinária. A palavra de Deus vai nos advertir sobre a solicitude da vida, que nós precisamos primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas.
Qual é a nossa prioridade hoje? Qual é a nossa prioridade como seres humanos hoje? Homens e mulheres que aceitaram a Jesus, que professam ser discípulos de Cristo, qual é a nossa prioridade hoje? Para qual lado estamos dando mais atenção nos dias de hoje? E isto vai determinar a nossa vida com Deus nessa terra. Isto vai determinar a nossa conduta. Isso vai determinar a nossa prosperidade no que diz respeito a uma vida plena na face da terra, cheia de alegria, cheia de paz, aonde Deus oferece nos textos que nós lemos aqui. Nós entendemos que Deus fez uma promessa para o povo naquela época. Eles entram naquelas terras todas devastadas em Jerusalém para reconstruir. E com certeza, irmãos, desanimados, até porque a destruição era grande, era tamanha, mas o Espírito Santo vai colocando o coração deles para essa reconstrução. O capítulo 2 e o versículo 5 deste mesmo livro vai dizer o seguinte: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. E eu comecei a pensar que mesmo no desinteresse, mesmo o povo trabalhando para si mesmo e deixando a casa de Deus de lado nesse contexto, deixando a sua missão, aquilo que era o propósito divino de lado, eu comecei a pensar, eles tinham tudo e não sabiam. Existe uma promessa sobre o povo, e o versículo 5 vai dizer isso: o meu Espírito habita no meio de vós. Existia essa promessa sobre o povo. Eles tinham o Espírito Santo habitando no meio dele. O meu Espírito habita no meio de vós. Não tenham medo. E nós podemos presenciar isso, porque o Espírito Santo, ele é uma parte vital da obra de Deus. E o interesse do Espírito Santo naquela época era que o povo voltasse a se render aos pés do Senhor e reconhecer a sua soberania. O Espírito Santo é vital para os nossos tempos nos dias de hoje. Mas para que ele habite na casa, a casa deve estar adornada, a casa deve estar arrumada, a casa deve estar preparada, e a casa de que estou falando é a minha vida espiritual. Devemos ter esta consciência plena na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus faz a promessa. Ainda que existiam os antigos naquela época, os mais velhos, que talvez viram o templo de Salomão, o seu suntuoso templo, cheio de ouro, de prata, de tantas coisas preciosas, e quando eles veem a casa do Senhor sendo erguida com madeira, eles até desanimam. Eles até dizem, como vamos fazer uma casa como a casa que foi feita, o templo que foi feito de Salomão? Mas Deus faz uma promessa, que a glória desta última casa seria maior do que a da primeira. Esta promessa se cumpre, e ela se cumpre no tempo de Jesus, e ela está pairando sobre a nossa vida hoje. A glória da segunda casa está entre nós. O Espírito Santo de Deus é que movimenta toda a casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele vai fazer esta promessa, Ele vai relembrar esta promessa. Ei, o Espírito Santo de Deus habita entre vós. E o Espírito Santo de Deus está em vós. Agora basta sabermos o seguinte: como aquele povo
que desinteressado não reconstruía o templo do Senhor, como está a nossa edificação espiritual? Como está a nossa construção espiritual? Porque ainda fizemos parte desse plano nesta terra, mas nós temos uma responsabilidade diante de Deus, de construir esta casa, de esta casa ficar pronta, de esta casa estar, claro, com a ajuda do Espírito Santo, assim como naquele tempo o Espírito habitou no meio deles, para que eles fossem incentivados à reconstrução. Os irmãos estão entendendo essa mensagem? Não temas, não tenha medo diante dos desafios, não tenha medo diante das adversidades. Talvez você pode olhar e dizer assim: não, mas é tanto trabalho, mas é tanto sacrifício. Talvez você possa olhar e dizer que não dá para fazer, mas existe uma promessa sobre o povo de Deus: o meu Espírito está convosco. O meu Espírito está convosco. Aleluia. O Espírito Santo de Deus habita no meio de vós. E agora, neste tempo, Ele habita em vós. Louvado seja o nome do Senhor. Então o profeta, ele vai abrir o olho do povo dizendo: vocês estão semeando, mas não estão colhendo pouco. Vocês comem e não se fartam, passam fome, literalmente falando. Vocês bebem e não conseguem se saciar. Vocês se vestem e não conseguem se aquecer. Nada era suficiente, porque Deus havia fechado, aleluia, Deus havia mandado uma seca, aleluia, e eles estavam passando por essa necessidade, porque negligenciaram a ordem divina. E eu li aqui: e o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado, num saco furado. Tudo que recebiam, por mais que recebiam, não era suficiente. Talvez ganhavam bem, lucravam bem com as suas colheitas, mas nada era suficiente. Eles não conseguiam projetar, porque Deus havia fechado os céus para eles, por causa da negligência. E esta passagem bíblica, ela vem de encontro à nossa vida, para nos trazer uma reflexão sobre nós mesmos. Como está a nossa casa espiritual? Como está a nossa vida com Deus? Assim como os sacerdotes naquela época tinham os seus ofícios, agora nós somos considerados esses sacerdotes. Como está a sua casa espiritual? Eu estou falando agora no âmbito individual, para você pensar, para você olhar para dentro de si, e para você dizer assim: será que eu estou deixando esta casa, aleluia, pronta para que o Espírito Santo continue habitando de forma plena na minha vida? Ou estou me importando mais com as coisas e deixando Deus de lado? Não buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas estão me faltando por causa da minha falta de atitude diante de Deus. O Espírito Santo de Deus clama nesta noite por meio desta mensagem. E o povo estava sofrendo esta causa, e não sabendo que eles tinham algo muito importante com eles: o Espírito Santo. Irmão, nada é difícil. Temos os desafios, temos as provações, temos todas as coisas que podemos enfrentar nessa vida, mas nada é difícil. O Espírito Santo de Deus te ajuda. O Espírito Santo de Deus te compreende.
O Espírito Santo de Deus habita com você, está em você. Aleluia. Nada é difícil. A própria palavra de Deus vai dizer que nada é difícil para Deus. E quando nós temos o Espírito de Deus habitando na nossa vida, aleluia, a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que nós temos poder diante de Deus e fé suficiente para dizer ao monte: saia daqui e lança-te ao mar. Esse povo enfrentou situações difíceis. Esse povo enfrentou o desânimo, o desencorajamento, pessoas que vinham a eles e diziam: não vai dar certo, não vai prosperar, não vai conseguir. E uma das coisas que este povo enfrentou, uma insatisfação tremenda. Agora preste atenção. Quando eles acabam de construir o templo, quando eles terminam todo o processo de construção e colocam em funcionamento todas as atividades, todos os rituais de culto, vem uma insatisfação na vida deles. Por quê? Porque eles queriam colher imediatamente aquilo que eles plantaram. E não é assim que funciona. Imagine comigo, 14 anos de negligência e colher em 3 meses de semeadura, de trabalho. Não. Deus, Ele não é um Deus que barganha com o seu povo. Ele não é um Deus que Ele dá pagamento por aquilo que você faz. Não é dessa forma, como se fosse uma recompensa, uma troca, uma moeda de troca. Não. Deus, Ele é doador. Deus, Ele faz, aleluia, porque você já está fazendo, porque você já tomou atitude. E talvez você pensa comigo, talvez você está numa situação totalmente difícil. Não sei se na vida espiritual, não sei se na vida financeira, não sei talvez se na vida familiar, na área familiar, não sei, irmão. Mas de uma coisa eu sei: comece a cultivar. Talvez você não vai colher amanhã o propósito que você vai fazer hoje aqui, mas eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Jesus é o dono do teu milagre. Jesus é o dono da promessa. A promessa ainda está pairando sobre o povo dele. Aleluia. E se você continuar cultivando aquilo que você plantou, aquilo que você propositou hoje aqui, aleluia, não sei se na área, vou repetir, não sei se na área familiar, não sei se na área financeira, não sei, na área social, alguma coisa dessa maneira, não sei, mas aquilo que você propositar hoje aqui, continue cultivando. O Espírito Santo de Deus, Ele vai ao teu encontro. Esperastes o muito, e eis que veio o pouco. A frustração que invade o coração daquele povo. E muitas vezes acontece com as nossas vidas também. Eles começam a trabalhar, a partir do capítulo 2 nós vamos ver isso, eles começam a trabalhar, mas eles querem o resultado já imediato. Ei, Deus pede de nós perseverança. 2 palavras: compromisso e perseverança. Quando você continuar no caminho da perseverança, Deus, Ele vai se mover por sua vida, e Ele vai começar a atuar na sua vida desde o primeiro dia do seu propósito aqui. Eu estou sentindo Deus nessa palavra.
aleluia. E eu sei que pessoas nesta noite sairão daqui vitoriosas, cheias da graça de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus, cheia, aleluia, da sabedoria divina, para atuar na dificuldade que você está enfrentando. Esse povo se frustrava com o trabalho das suas mãos, mas a partir do momento que eles entenderam a palavra, a partir do momento que eles entenderam o compromisso que eles deveriam ter com Deus, consigo mesmo, que eu digo consigo mesmo, é nos dias de hoje, com o templo, com a nossa vida, a partir do momento que entendemos isso, o Senhor nos coroará de bênçãos. E é nessa noite que eu peço para você se colocar em pé. Se coloque em pé comigo. Eu quero fazer uma oração nessa noite, pedindo que a bênção de Deus esteja sobre a sua família, a sua casa e a sua vida. Esta palavra Deus não colocou no meu coração de forma vã, não. Ele colocou para mim falar contigo nessa noite. Falou comigo primeiramente. Você é responsável. Você é responsável diante de Deus. Há uma ordem divina para mim e a tua vida, de obediência à lei divina. E eu preciso me fortalecer. O hino aqui nessa noite foi cantado: ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, se volte a Deus um pouco mais. Isso tudo compreende o serviço do templo, da casa espiritual, aquilo que devemos apresentar a Deus. E eu penso que dá para nós mudar um pouquinho a letra desse hino. Melhore sempre, esteja 24 horas por dia atento, ou seja, o fogo aceso continuamente no altar. Não era só o fogo, era o incensário, era tantas outras coisas que deveriam ser praticadas no Antigo Testamento, que valem na aplicação de hoje, na nossa vida, aleluia. Você é responsável por essa manutenção, você é responsável, aleluia. Atente à voz de Deus nessa noite, atente à voz do Espírito Santo nessa noite, obedeça o que Deus está falando. Ele falou para o povo: subi ao monte, trazei madeira, trazei os materiais suficientes e reconstrua a casa. Reconstrua a casa. Talvez tem pessoas nesta noite que está faltando. Irmão, eu vou fazer aqui uma parábola. Talvez tem pessoas nesta noite que ainda está faltando a janela, está faltando a porta da casa espiritual, está faltando uma parede, talvez um compartimento lá da casa está ainda inacabado. O Espírito Santo de Deus, aleluia, Ele está falando para você hoje: reconstrua, torne ou volte a construir novamente, para que ela fique completa, e o Espírito Santo de Deus possa, na verdade, habitar plenamente na sua vida, e você desfrutar daquilo que Deus tem para você. Existia uma promessa que repousava sobre o povo de Israel aqui nessa passagem, e existe uma promessa que repousa sobre a sua vida, aleluia, e isso compete a mim. Talvez coisas na minha vida ainda não se cumpriram por causa da negligência, por causa da falta, aleluia, de compromisso com aquilo que Deus tem comigo. E eu te convido hoje à frente, aqui à frente, irmão, com essa palavra mesmo, com essa palavra. Se você deseja fazer um propósito com Deus, existe uma aliança divina aqui nessa noite para ser reconciliada contigo. Existe uma promessa sobre a sua vida, e se eu fosse você, eu não perdia a oportunidade. Eu vejo milagre na tua vida aqui nessa noite. Eu vou orar. Estou bem tranquilo no meu coração de tudo que eu falei aqui.
A sua vinda aqui à frente, sempre vou falar, é uma atitude de fé e propósito daquilo que Deus tem para fazer por você. A palavra falou comigo. E ela falou com você também. É tempo de reconstruir. É tempo de reconstrução. É tempo de voltar a construir. Vou aguardar aqueles que estão se chegando aqui. Espírito Santo de Deus, é Ele que move corações, é Ele que move vida. Como é que está lá na tua casa, a tua família, como é que está? Como é que está dentro do teu emprego? Está tudo certo? Está tudo correndo bem? Você já viu como é que está a história da sua vida aí? Está tudo certinho. Estamos prosperando, Deus está abençoando. Como é que está, irmão? Ei, se Deus falou aqui nessa noite, eu tenho certeza que Ele vai agir na sua vida. Ele não fala em vão. Não fala em vão. Não fala em vão. Deus falou aqui nessa noite, eu quero orar por você, pela sua vida. Quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Tem alguém aqui nesta noite que deseja uma reconciliação com Jesus? Talvez você não é evangélico ou já foi da casa de Deus, já foi da igreja e hoje está um pouquinho afastado. É tempo de reconstruir nessa noite. É tempo de trabalhar nesta noite em prol da sua vida espiritual. Jesus breve virá. A igreja logo será arrebatada. Nós não estaremos mais aqui. As lideranças não estarão mais aqui. Você não estará mais aqui, mas se você deseja uma reconstrução na sua vida, o Espírito Santo hoje está pronto. Ele está pronto, irmão. Pronto para atuar na sua vida nessa noite. Está tudo certo. Está tudo bem. Estou aguardando ainda. Como é bom dar ouvido à voz de Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Adore em espírito, adore em espírito. Aguardando ainda, porque está vindo pessoas. Aguardando, eu não vou orar, porque ainda está vindo pessoas. Você pode ser uma delas aqui nessa noite, se você acredita no poder da oração. Meu Deus, vem mais à frente um pouco aqui, todos que estão na frente, vem dar um passo à frente, mais um passo à frente. O Espírito Santo de Deus está trabalhando aqui na sua vida. Glória a Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Ei, Deus vai trabalhar de forma especial por você, irmão. Mas atente à voz do Espírito Santo. Tem pessoas aqui que Deus vai prosperar de forma poderosa. Seja fiel a Deus. Você vai ter resposta divina. Você vai ver Deus trabalhar dentro da sua casa, do seu lar. Ei, não fique preso aos teus problemas, não fique preso aos teus pensamentos. O Espírito Santo de Deus tem vitória para a tua vida e para o teu lar nesta noite. Oh Jesus, fala
para Jesus: eis-me aqui, Senhor, apresentando a minha casa a Ti. Fala para Jesus: eis-me aqui, Senhor. Tem pessoas vindo ainda. Se rende aos pés dele. Ele está pronto para abençoar a sua vida. Vai orando aí, vai orando. Vai orando. Os obreiros, pode orando, pode orar. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço a teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. 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 O Espírito Santo está trabalhando aqui na frente. Irmão, aquela família ali do lado da minha esposa ali. Vem aqui na frente vocês. Vem cá. Fica aqui mais na frente aqui. Isso, vem cá, vem cá. Eu esqueci o nome. Esqueci o nome deles. Tá? Léo, fica aqui na frente. Eu quero chamar mais uma pessoa aqui que Deus botou no meu coração. A irmã Juliana lá atrás, vem cá. Deus tem uma vitória para o teu lar, para a tua vida. Tu está buscando, Deus vai te dar. Deus vai te dar. Espírito Santo de Deus. Com essas duas que Deus me mostrou assim de forma diferente. Mas Deus nessa noite vai trabalhar aqui no seu coração, no propósito que você está semeando aqui nessa noite aqui. Deus vai trabalhar. Podemos orar então? Amém? A igreja que ficou aí faz um sinal assim com a mão levantada, abençoando aqueles que estão aqui. Você também será abençoado. Senhor Deus e Pai Celestial, estamos diante da Tua presença, da Tua graça, do Teu favor nessa noite. A Tua palavra foi ministrada segundo a proposta que o Senhor nos enviou nesta noite. O que eu te peço é a presença do Teu Espírito Santo sobre estas vidas, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado através da mão delas, ó Pai Celestial. Tudo que eles fizerem, Senhor, em nome de Jesus, eles estão fazendo aqui um propósito diante de Ti, um propósito no seu coração, especificamente, ó Deus querido, que eles possam colher de forma extraordinária e o Teu nome ser glorificado na vida desta igreja. Pai, que possamos presenciar, aleluia, os frutos destas vidas, que possamos visualizar, ó Deus, intensamente o Teu Espírito Santo trabalhando pela causa de cada um, no nome de Jesus.